Realpolitik, conceito definido pela priorização da soberania nacional e pela busca da autossuficiência em um jogo de soma zero. Esse foi o mote do início de 2026, da Venezuela à Groenlândia, passando por Irã e Japão. A política externa e a geopolítica determinaram o humor nos mercados no primeiro mês desse ano. Eu sou a Raquel de Sá, estrategista de investimentos do Research XP, e esse é mais um Onde Investir, fevereiro de 2026. Mais uma vez, a turbulência no tabuleiro global vem principalmente dos Estados Unidos. Diante do vai e vem de Donald Trump em temas que não se limitam mais a tarifas, o dólar seguiu perdendo força, alimentando a rotação global e impulsionando mercados mundo afora, principalmente em países emergentes. E não se limitando também ao mercado financeiro. O destravamento do acordo entre Mercosul e União Europeia, ou mesmo entre Mercosul e Índia, reflete justamente esse movimento nas forças globais. Apesar dessa incerteza, o ambiente macroeconômico segue positivo. Lá nos Estados Unidos, principalmente, os dados desse começo de ano mostram consumo e investimentos resilientes, exportações robustas e um mercado de trabalho sólido, além da inflação dentro do esperado, embora ela ainda siga acima da meta de 2% do Banco Central americano. E de onde está vindo todo esse crescimento? Principalmente de investimentos em inteligência artificial, incluindo alguns ganhos que a gente vê nos resultados corporativos, principalmente das grandes empresas de tecnologia. Mas também vem do impulso fiscal. Lembra da One Big Beautiful Bill que foi aprovada no ano passado? Pois é, boa parte do impulso do corte de impostos que foi aprovada pela One Big Beautiful Bill vai ser sentido ao longo desse ano. E os estímulos fiscais também têm se tornado uma ferramenta central no resto do mundo desenvolvido, como na União Europeia e no Japão. A forte volatilidade que a gente viu nas taxas dos títulos japoneses no mercado de renda fixa em janeiro, o famoso sell-off, como a gente fala no mercado, ilustra bem essa preocupação sobre a questão fiscal nos países desenvolvidos que deve crescer ao longo desse ano. E por aqui, aqui no Brasil, a gente segue surfando o swell da rotação, se beneficiando por caber na caixinha de emergente e de exportador de commodities minerais. Por isso, a gente começou o ano com recordes na bolsa, dólar em queda e fechamento nas taxas de juros futuros. Tudo isso alimentado pelo fluxo estrangeiro, que quase atingiu em janeiro o total que a gente registrou ao longo de todo o ano de 2025. Em meio ao bom humor nos mercados, a instabilidade esperada do ambiente político segue fazendo pouco preço por hora por aqui. Mas isso não significa que saiu do radar dos investidores, muito menos do Banco Central. Esse último, o Banco Central, manteve postura cautelosa e juros em 15% na primeira reunião do Copom, nosso Comitê de Política Monetária do ano. Mas deixou claro que tudo mais constante vai começar sim a reduzir a taxa Selic em março. E por falar em juros, o apagar das luzes de janeiro trouxe um certo alívio nessa seara, com o fim do mistério sobre o novo presidente do Fed. Finalmente temos um nome. Kevin Warsh foi indicado pelo presidente Donald Trump e deve ser aprovado pelo Senado até maio. Visto como uma opção mais moderada entre as outras alternativas em relação à pressão política que poderia ser exercida sobre o Fed, a escolha trouxe esse certo fôlego para os mercados. E acabou que no fim de janeiro a gente viu um enfraquecimento daquela busca frenética por opções além do dólar. A moeda americana encerrou o mês em recuperação, mas esse e os outros temas que eu falei por aqui certamente não estão encerrados. Afinal, tudo isso aconteceu só em janeiro. Nisso tudo, o que a gente está vendo então para as nossas recomendações de alocação? É com vocês, Gabi. Olá, pessoal! Para o mês de fevereiro, não houve alteração na exposição sugerida por classe de ativo para as carteiras das 3 políticas de investimento. Porém, passamos a indicar uma duration maior na renda fixa pré-fixada, saindo de 3 para 4 anos, aumentando de forma marginal a exposição ao risco de taxa de juros nessa classe de ativo. Eu sei que vocês já sabem, mas não custa lembrar que temos 3 políticas de investimento: a conservadora, a moderada e a sofisticada, pensadas para diferentes objetivos e níveis de tolerância a oscilações. A lógica é sempre a mesma: construir carteiras diversificadas, com consistência, sem depender de uma única aposta para entregar resultado ao longo do tempo. Nesse momento, os portfólios seguem, via de regra, mantendo um núcleo relevante alocado em renda fixa doméstica, acreditando no carrego atrativo, mas ao mesmo tempo ampliando gradualmente a exposição a ganhos de capital através da marcação a mercado, também na renda fixa, para além da renda variável, fundos listados
e investimentos alternativos, em uma combinação que busca reduzir a dependência de um único motor de retorno. Vale comentar que na renda variável brasileira, o pano de fundo ainda é construtivo, porém, mantemos uma leitura balanceada, uma vez que os riscos seguem no radar, sejam eles na sensibilidade da parte longa da curva de juros ao prêmio de risco fiscal, que pode impactar o custo de capital das companhias, o câmbio e o valuation dessas empresas. E também na volatilidade típica de um ano eleitoral, que tende a ganhar intensidade ao longo de 2026 e pode aumentar a dispersão de retornos entre setores e empresas. Por isso, insistimos na combinação de diversificação, seletividade e rebalanceamentos periódicos para manter cada carteira aderente à política de investimentos mais adequada aos objetivos, sem exageros e com disciplina. Não tem como não começar por ela, a Bolsa Brasileira, que tem registrado recorde atrás de recorde nesse primeiro mês do ano. O principal motor desse movimento? O forte fluxo do capital estrangeiro. Para entender por que isso tem tanto impacto, é só você pensar num balde cheio de dinheiro nos Estados Unidos sendo despejado num copinho chamado Brasil. Mesmo sendo uma parcela pequena de investimento que está saindo de lá, quando ele chega aqui, o impacto é enorme. Esse fluxo intenso, que já supera mais de 20 bilhões de reais de entrada nesse ano, tem fortalecido o real e impulsionado a nossa bolsa. E contra fluxo, não há argumentos. E o que tem atraído todo esse dinheiro para cá? Como eu falei, a continuidade do movimento de rotação que a gente está falando desde o ano passado. Aquela busca por ativos além dos mercados americanos, que é muito impulsionada pela crescente instabilidade institucional na maior economia do mundo. Em bom português, o vai e vem de Donald Trump em termos como tarifas, ações militares e mesmo agora política doméstica tem motivado investidores a buscarem alternativas mundo afora. Assim, o dólar perde força em uma dinâmica que se retroalimenta com a saída de dinheiro do país. E mercados com taxas mais atrativas e ativos baratos, como a gente aqui no Brasil, acabam ganhando destaque. A gente, como eu falei, se encaixa perfeitamente nesse perfil, com o adicional de que a nossa taxa de juros deve começar a cair. Lembra? Março é o que o Banco Central falou. E é esse movimento que explica não só as máximas recentes, mas também por que a gente acredita que novas máximas ainda vão vir. É claro, o ano vai ser desafiador. A gente tem eleição, tem um ambiente naturalmente mais volátil e incertezas pelo caminho. Por isso, atravessar esse cenário exige uma alocação bem diversificada, sim, dentro da classe de renda variável brasileira, combinando commodities, ativos reais e papéis de alta qualidade que tragam equilíbrio e resiliência à carteira de ações. Em resumo, o movimento é positivo, tem fluxo consistente, tem valor, tem oportunidade. E por tudo isso, não dá para ficar de fora. Outra classe que começou o ano registrando recordes históricos é a de fundos listados, em particular os fundos imobiliários. Tem dois fatores relacionados que ajudam a explicar essa alta dos FIIs. Primeiro, a queda dos juros futuros, em particular os juros reais. Isso porque, assim como nas ações, o valor justo de muitos dos FIIs é calculado trazendo a valor presente os fluxos esperados dos ativos que compõem esses FIIs, grosso modo os imóveis, por meio de uma taxa de desconto. E uma parcela relevante dessa taxa que a gente usa para o fluxo é justamente a taxa real de juros, que é aquela que você desconta a inflação, mas essa inflação ela é utilizada usando como base as NTNBs, que são os títulos do Tesouro atrelados à inflação lá na frente. 2. A expectativa de queda dos juros de curto prazo. Ou seja, aí a gente está falando da Selic. Afinal, além do impacto no valor justo, juros mais baixos tendem a atrair investidores em busca de retornos acima da renda fixa, além de impulsionarem a economia, ou ao menos reduzirem o freio na economia e, consequentemente, a atividade imobiliária em diferentes segmentos. Mas com tantos recordes, ainda tem espaço para novas altas? Na nossa visão, sim. A gente ainda vê a classe como descontada, ou seja, barata em relação ao seu valor patrimonial e quando comparado ao histórico, principalmente nos chamados FIIs de tijolo. Por isso, nesse mês, o destaque das nossas recomendações fica para eles, para os fundos compostos por imóveis de carne e osso, que tendem a se beneficiar tanto da valorização dos próprios imóveis quanto da queda dos juros. Confira a nossa carteira para conhecer os nossos preferidos para essa classe. E por fim, mas não menos importante, vamos para a classe de alternativos. Nessa classe, vale lembrar que o principal objetivo é buscar ativos que tragam menor correlação
as outras classes de ativos, de modo a otimizar a relação entre risco e retorno da sua carteira. Em bom português, ativos que tendem a subir enquanto outros estão caindo e vice-versa, ou ao menos se movam menos, tem uma correlação menor. Isso aumenta a resiliência da sua carteira e otimiza retornos ao longo do caminho. E nesse mês, o destaque ficou, adivinha para quem? Para o ouro. Como eu falei, a commodity metálica subiu 12% só nesse mês e acumula alta de quase 100% desde o começo do ano passado. Esse verdadeiro salto tem sido impulsionado principalmente pela busca de um porto seguro em meio às incertezas. Essas que derivam de uma série de fatores que incluem deterioração fiscal no mundo desenvolvido, aumento da instabilidade geopolítica com Irã, Venezuela, Groenlândia, além de um dólar fraco, que acaba sendo razão e causa desse movimento todo e da corrida por inteligência artificial, que também impulsiona a busca por metais preciosos, incluindo aqueles para o uso da fabricação de chips e outros insumos de tecnologia, como a prata e o lítio, retroalimentando esse ciclo de oferta limitada e demanda elevada. Então a pergunta que fica é: como usar esse movimento ao meu favor? Nas nossas carteiras recomendadas, a gente destaca o GOLX11. É um ETF negociado na Bolsa Brasileira, que vai variar de acordo com o preço de ouro no mercado global, sem expor o investidor à variação do dólar. É isso, pessoal. Por hoje eu fico por aqui e a gente se vê no próximo Onde Investir.